Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 13 de junho. Hoje, a família franciscana celebra a festa de Santo Antônio, de Pádua ou de Lisboa. Ele é doutor da Igreja, viveu de 1191 até 1232. É chamado de doutor angélico e também martelo dos hereges. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus estava educando os seus discípulos e disse-lhes: se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes dos antigos: não matarás. Pois eu vos digo que todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão será levado diante de um tribunal. E aquele que chama o seu irmão de patife será levado diante de um juízo. E aquele que chama o seu irmão de tolo será jogado no fogo do inferno. E também eu vos digo: se fores apresentar alguma oferenda ao Senhor e recordar que tens alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferenda. Vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferenda no altar do Senhor. E se estiveres caminhando com teu adversário rumo ao tribunal, procure negociar com ele, para que ele não venha te entregar ao juiz, o juiz te entregue a um oficial de justiça, ele te lance na cadeia, pois dali não sairás, enquanto não pagar o último centavo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos celebrando o dia do grande Santo Antônio de Pádua. Ele, na época dele, que ele viveu, grande pregador, ele dizia: o mundo já está saturado de alguém falando sobre Jesus. Falamos muito sobre Jesus e não vivemos Jesus. Falamos muitas coisas sobre Jesus, mas as nossas práticas negam aquilo que nós falamos. Por isso, cessem as palavras e falem as obras. E ele também ensina: a palavra é viva quando a vida fala. Meus irmãos e minhas irmãs, eu e você temos plena consciência das nossas fragilidades humanas. Eu e você temos plena consciência das nossas incoerências. E que todos nós carregamos uma dosagem de incoerência na vida, porque não existe uma igreja ou uma religião onde os homens e as mulheres sejam perfeitos. O que existem são homens e mulheres que estão batalhando, mas para batalhar, faz-se necessário ter a consciência sobre a santidade de Deus, ter a consciência sobre a presença de Deus que impulsiona, motiva, nos lança numa busca de santidade de vida. Mas essa santidade aqui nessa história humana, nós nunca vamos atingir. Aqui será sempre uma luta, quedas e reerguer-se. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós vamos encontrando o profeta Elias, grande profeta Elias, ensinando o seu servo a ter o discernimento das coisas do Senhor. Ele havia pedido ao Senhor que mantivesse o clima sem chuva por um tempo, para que Israel recobrasse a consciência sobre o poder de Deus. Agora então ele está enviando o seu servo e diz: o que é que você está vendo lá no Oriente? Ele diz: não vejo nada. Volte lá e veja de novo. O que é que você está vendo? Estou vendo uma nuvem escura como do tamanho da palma da mão de um homem. Então ele diz: ali está vindo a chuva novamente. Aqui está Elias iniciando o seu servo no discernimento do Espírito, para que ele também possa compreender as coisas do Senhor, porque o Senhor vai falando nos acontecimentos da vida. Tudo fala de Deus e Deus fala também em tudo. Deus é o Deus que se comunica, que fala constantemente. Jesus hoje também está educando o coração dos discípulos a partir do 5º mandamento: não matar. Jesus dá uma nova interpretação.
E eu tenho certeza que ao ouvir esse evangelho, você, como eu também um dia, dizia, Jesus é exagerado. Quem é que pode viver tudo isso aí? Para que isso tudo? Né? Para que isso tudo? E Jesus começa o evangelho de hoje colocando um desafio para os seus discípulos, porque ele percebe que os fariseus e os mestres da lei cumprem somente aquilo que é necessário. Uma fé que é cumprir somente aquilo que é necessário não vai progredir. Não vai progredir. Por isso Jesus vai dizer, se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos mestres da lei e também dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus está falando a partir de uma proclamação lá do início do capítulo 5, quando ele vai dizer, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, os discípulos e as discípulas têm que ter comportamentos diferentes dos outros, não porque são melhores, não é isso, não é porque são melhores, mas é porque precisam ter um comportamento diferente. O discípulo e a discípula de Jesus têm um comportamento diferente diante das ideologias, diante das situações da vida, porque tudo aquilo que é contrário ao Evangelho deve ser banido da nossa vida. E Jesus, então, convida os discípulos a irem além da justiça dos fariseus, além da justiça dos mestres da lei, porque eles vão só até ali. Só até aqui está bem. Só até aqui está bom. Eu fiz isso, então tá bom. Eu vou à missa domingo, então tá bom. Eu rezei um texto, então tá bom. Eu dei uma esmola, então tá bom. Eu vou a uma missa de sétimo dia, então está bom. Jesus pede para ir além. Até onde? Não sei. O amor não tem medida. O amor não tem medida. Depois ele vai dizer, ouvistes o que foi dito no passado. No passado vocês ouviram isso da tradição, não matarás. Mas aquele que se encoleriza contra o seu irmão também será levado diante de um juízo. Aquele que chama o seu irmão de patife será também levado diante de um tribunal. Aquele que chama o seu irmão de tolo será jogado no fogo do inferno. Pronto, aqui está o exagero de Jesus. O que ele quer são novas relações, novos relacionamentos a partir da ótica daquela afirmação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E também do espírito das bem-aventuranças, de homens e mulheres que nasceram do alto, que nasceram do Espírito e que por causa disso batalham, lutam para que seus pensamentos, sentimentos sejam os mesmos de Jesus de Nazaré. Tenham em vós mesmos os sentimentos e os pensamentos e as condutas de Jesus de Nazaré. Tenho os mesmos pensamentos, sentimentos e as condutas de Jesus de Nazaré, e isso é minha luta, essa é a minha luta, essa é a sua luta, conformar a nossa vida com os ensinamentos de Jesus para que Ele viva em nós. E Jesus continua, ouvistes o que foi dito aos antigos. Em casa, por cultura de família e tradição de família, podemos aprender muita coisa errada. Podemos aprender muita coisa limitada, e Jesus diz que é para ir além. Além da justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Além daquilo que aprendemos por causa do Espírito do Senhor. É o Espírito que nos leva a essa aventura. É o Espírito que nos dá sustento nesta aventura. E é o Espírito que nos conduz também nesta aventura de sermos homens e mulheres pacificados. Homens e mulheres reconciliados. Que não mate a boa imagem do outro, que não mate a esperança do outro, que não mate a boa fama do outro, porque matar não é só dar um tiro ou uma facada, mas também matar a esperança do outro, matar a boa imagem do outro, matar a boa índole do outro. Então isso sim. Agora o culto. Se você vai levar a sua oferta para o altar e percebe que tem alguma coisa contra o seu irmão, primeiro vá reconciliar-te com teu irmão, depois venha e apresenta a tua oferta. Até o culto também deve passar pelo crivo da ótica de Jesus, a ótica da reconciliação. Eu não posso celebrar a Eucaristia odiando a minha comunidade, odiando as pessoas da minha comunidade, porque eu não estarei em comunhão. E Jesus diz, é nesta caminhada, é neste caminho onde temos muitos adversários, pensamentos diferentes, ideologias diferentes, mas é aí que nós vamos aprendendo a negociar, a administrar, para que a caridade possa regar tudo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Cessem as palavras e falem as obras. Paz e bem.